Olá, eu sou Edson Amaro, cidadão brasileiro, professor, tradutor, escritor, ator. Estou fazendo esse vídeo para falar de um tema polêmico que aparece em todas as eleições: aborto. Em 2010, segundo turno entre José Serra e Dilma Rousseff, eu votei nulo, porque os dois disseram que eram contra o aborto. Mas por que a Dilma foi acusada de ser a favor do aborto? Esse livro, PT Faz História, publicado pelo próprio PT, Fundação Perseu Abramo, na página 32 diz assim: no programa do PT, a luta pela libertação das mulheres da opressão patriarcal foi assumida como responsabilidade de todo o conjunto. Essas demandas vão desde o respeito ao trabalho assalariado e a socialização do trabalho doméstico, passando pelos direitos à saúde, garantia da maternidade e decisão sobre o próprio corpo, até a educação e o combate à violência machista das quais as mulheres são vítimas. O que é isso? Decisão sobre o próprio corpo. A mulher poder decidir se leva uma gravidez adiante ou não. Esse outro livro, A Vida Quer é Coragem, que é a vida de Dilma Rousseff, biografia dela, escrita por Ricardo Batista Amaral, que foi assessor dela quando ela era ministra, página 268, diz assim: a legislação brasileira da década de 1940 proíbe o aborto, exceto nos casos em que a gravidez põe em risco a vida da mãe ou quando é resultado de estupro. O Brasil é um dos últimos países do mundo ocidental em que a mulher não pode tomar essa decisão. Na vida real, o Sistema Único de Saúde atende a mais de 250 mil casos por ano de mulheres majoritariamente pobres, que sofrem de complicações provocadas por abortos domésticos, feitos com agulhas de tricô, beberagem e outros métodos bárbaros. Por outro lado, não há cidade média no país que não tenha uma clínica clandestina para atender as mulheres que podem pagar por um aborto assistido. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as complicações pós-aborto caseiro são responsáveis por 21% da mortalidade natal no país. Então esse livro tem um discurso pró-aborto. Diz que a legislação é de 1940, quer dizer que é velha. Diz que vários países já têm no Ocidente, e o Brasil não tem, quer dizer que o Brasil é atrasado. E coloca esses números, 250 mil por ano, e só as mulheres pobres que morrem ou ficam com sequelas, porque as ricas podem fazer em segurança, pagam por isso. Legalizar o aborto só vai beneficiar as mulheres pobres decidirem a fazer aborto, porque as ricas já fazem, tá tudo muito bem para elas, elas não precisam que se legalize. Bem, e qual é o grande problema? É que a história da República Brasileira é a história do acovardamento do parlamento diante das chantagens das igrejas. Aí vem aquele discurso hipócrita. Você é a favor do aborto, mas você já nasceu. É fácil a favor do aborto, você já nasceu. Então eu digo para os senhores da CNBB: senhores bispos do Brasil, é fácil para vocês defenderem celibato e voto de castidade. Vocês já nasceram. E vocês não nasceram por obra do Espírito Santo, não. Vocês são fruto de furunfunfum. Por que não furunfam também? A igreja sempre fez pressão contra a felicidade, contra a liberdade. A gente tem divórcio no Brasil desde 77. Agora, por que demorou tanto? Nos anos 50, José Montello conta nesse livro, Diário da Manhã, que ele teve que casar na Embaixada do México, porque no Brasil não havia divórcio, porque a igreja ficava dizendo: vai destruir as famílias, o que será das crianças, vão ficar traumatizadas. As famílias estão aí, as crianças estão aí, o mundo não acabou por causa disso. É que a igreja gosta de fazer terrorismo mesmo, gosta de botar medo nos fiéis. Dia de eleição tem boca de urna dentro de várias igrejas. Eu até aconselho você que está me vendo, no dia da eleição, passar por várias igrejas para ver se entregam para você propaganda eleitoral lá dentro. Por exemplo, isso aqui é uma revista que vinha com DVD dentro, que foi distribuída por Edno Fonseca e Antony Garotinho.
em igrejas evangélicas. E dar brinde é crime previsto no Código Eleitoral. E ninguém caça o mandato desses dois. E aqui eles ficam dizendo que o anticristo vem aí destruir a sociedade, destruir a família. Olha que frase que tem aqui. Legalização do aborto. Legalização do aborto. Termina aqui dizendo: obedecer à vontade divina hoje, diz o decreto, é digno de morte. Falando do PNDH3. Imagina se no PNDH3 vai estar escrito que quem obedece à vontade de Deus merece a morte. Isso é discurso sensacionalista para botar medo em pessoas ingênuas e ganhar o voto de cabresto, o voto de cajado, transformar as igrejas em currais eleitorais. Eu sonho com o dia em que o parlamento brasileiro não vai mais se acovardar diante das igrejas. Aliás, na Itália o aborto já é legalizado. A cara feia do Papa não botou medo nos italianos. Lá já é possível fazer aborto em segurança, legalmente, e esperar atendimento numa clínica com uma janela com vista para o Vaticano.